tarde, meu povo aí de casa! Te convido para ficar aqui com a gente até as 14 horas. Porque no Band Mulher de hoje, muito sabor. Nós vamos falar das variedades de chocolates. Você sabe diferenciar os tipos e as propriedades? Uma nutricionista vai nos ajudar a entender melhor. Tem também saúde bucal. Você sabia que algumas doenças são provocadas por bactérias que vivem na boca? E já mais detalhes, claro, sobre isso. Mas a gente abre o programa falando sobre alergias. Especialistas alertam para os riscos representados pela intolerância a alguns tipos de alimentos, principalmente para crianças, né? Médicos defendem que os planos de saúde passem a cobrir os exames complexos para identificar alergias. As crises desencadeadas podem até ser fatais. Com menos de um ano de vida, o Lucas teve a primeira reação alérgica. Foi a primeira vez que a gente introduziu uma sopa, né, com 7 meses de idade, salgada, que tinha massinha. Inchou, assim, os 2 olhinhos dele, assim, inchou. E daí a gente começou a investigar. Os primeiros exames mostraram que o Lucas tinha alergia a alimentos feitos com trigo, cevada, centeio e ovo. Ingredientes frequentemente usados na nossa alimentação. Desde então, a família teve que mudar antigos hábitos. Por exemplo, o médico nos contou que a gente não poderia usar a mesma faca para passar margarina no pão normal que a gente não poderia usar a mesma faca para passar o que quer que seja no pão dele. Então, vários desses passinhos pequenos foram importantes aprendizados para a gente. Pelo menos 8% das crianças e 2% dos adultos têm algum tipo de alergia alimentar. E aí tem que ter uma dieta restritiva com produtos específicos. Entre os produtos com maior potencial alergênico estão leite, soja, ovo, trigo, amendoim, castanha, peixes e frutos do mar. Aqui na casa do Lucas, para não ter problema, já deixaram separado para ele uma gaveta com tudo que você pode comer, Lucas. Tudo é meu e tudo eu posso comer. Todo esse cuidado não é exagero. As crises alérgicas podem gerar reações de pequena gravidade, como vermelhidão na pele, coceira nos lábios e vômito, até mais graves, como o comprometimento de órgãos vitais, elevando o risco de óbito. A alergia alimentar não é frescura. Pode ter reação grave. A causa mais comum de anafilaxia na infância são os alimentos. A anafilaxia, lembrando, é aquela reação mais grave, potencialmente fatal. A principal dificuldade no atendimento de pacientes com alergia alimentar é a falta de diagnóstico. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia prepara um documento pedindo a obrigação dos planos de saúde a cobrir o teste de provocação oral, principal exame para a identificação de alergias. Atualmente, o exame só é oferecido na rede pública ou em consultas particulares. É um procedimento complicado na rotina diária porque envolve riscos para o paciente, equipe multidisciplinar, um ambiente adequado para que ele seja realizado, mas é o padrão ouro do diagnóstico. O exame serve também para tirar dúvidas em casos de quem apresenta os sintomas, mas não tem alergia, apenas uma intolerância. A confusão ocorre normalmente com o leite. O paciente que tem intolerância à lactose pode ingerir alimentos que contenham proteínas do leite, mas com quantidade reduzida de lactose. Já quem tem alergia a leite deve fazer uma dieta totalmente restritiva, como faz o Lucas com outros alimentos. Eu pergunto 4 vezes, algumas vezes, tipo, não tem glúten, não tem glúten, não tem glúten, não tem glúten. Daí, se eles dizerem sim, não tem glúten, daí eu como. É verdade, olha, e o papo agora é chocolate, né, com a Viviane Braz, que está aqui, a nutricionista. E, aliás, muitas crianças e adultos também têm alergia a chocolate, né, Vivi? Que prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre um assunto super, né, em alta agora, que é o chocolate. Muita gente tem alergia e não sabe se é o chocolate, se é o leite de vaca, como disse na reportagem, se é a lactose, que na verdade é o açúcar do leite. Então, primeiro tem que ter um diagnóstico, procurar um médico se tem alguma sensibilidade e não expor crianças, principalmente menores de 1 ano, ao chocolate. Bom, mas a gente tem aqui vários tipos de chocolate, de vários tipos de sabores também. Sim. Para falar justamente hoje que a gente tem essa gama para escolher. E muita gente que está de dieta e é apaixonado por chocolate também tem que saber qual é o melhor tipo, né, para ingerir nessa época, principalmente de dieta, né, Vivi? Sim. Tu trouxeste alguns aqui. Um que está se falando demais agora é o 70%. Sim. Qual é a diferença dele dos outros e por que é melhor, né, para quem está de dieta? Muito interessante. A nossa legislação, ela prevê que para ser chocolate ele tem que ter 25% de cacau, seja ele a origem que for. Desses 25%, as pessoas vão escolher
a quantidade de cacau que vai ter no seu chocolate. Alguns são 70% de massa de cacau, uns são 25%. Então, a gente tem uma variedade muito grande. Esse 70% cacau, ele tem uma quantidade maior. Então, ele tem menos açúcar, geralmente, na sua composição. E ele é mais indicado para as pessoas que estão fazendo restrição de caloria. E ele dá uma certa saciedade também, o 70%? Eu já ouvi falar, por isso que eu estou perguntando. Porque a gente está muito acostumado com aquele com mais açúcar, então ele é docinho, ele me dá aquela compulsão por mais chocolate. O 70, você come um pedacinho e já se sente saciado. Então, é por isso que as pessoas fazem essa correlação. Agora, lá de casa, o povo deve estar pensando assim, o problema é o sabor. Garanto que muda e aí fica ruim e não sei o quê. Por isso, nós teremos uma pessoa hoje escolhida para experimentar. A dedo. Julinho, venha pra cá. Eu sei que você de casa adoraria fazer isso. Sim. Aqui, todo mundo aqui, ó. Marcão, Mirka, Carvão, todo mundo. Mas então, Vivi, dois bem diferentes que ele possa provar e vamos ver se muda muito, o que ele fala. Então vamos começar por esse daqui. Posso pegar? Pode pegar com a tua inteiro, mãozinha. todo? Isso, Pronto, a pessoa já quer pegar. já. E aí, Julinho, vamos ver. Pode ser bem sincero, o pessoal lá de casa está esperando a Exatamente. resposta. Não, pode ser bem sincero mesmo. Tá, é mais amargo. Ele é mais próximo, tem essa facilidade ele é mais E esse amargo? é qual? Esse é o 70%? Não, esse é o 46%. Olha! Mas é mais amargo. Ele é mais amargo um que pouco. Uhum. E aí, eu queria que tu provasse esse aqui. Olha, os dentes não tem problema, viu, Mariana? Nós vamos falar Tu de achou dentes. esse mais amargo que o outro? Esse é o 70%. Ah, então não tem muita diferença. Não. Pra você ver qual... E o melhor mesmo é quanto menos, é isso, 46% seria o mais indicado. Na verdade, mais saudável. Você pode usar o 70%, mas o 46% ele também é interessante. Então, a partir do momento que eu tenho mais cacau, quando a gente for lá ler no rótulo, o primeiro ingrediente é o que mais tem, em tudo que a gente for comprar. Então, se o primeiro ingrediente for massa de cacau, esse chocolate é de boa qualidade. Ele pode ser chocolate também e o primeiro ingrediente ser manteiga de cacau. Aí ele não é tão interessante. Se tu quiseres provar esse daqui... Imagina, né, Júlia? Não, gente, tá fazendo um daí sacrifício imenso aqui pra provar, não é? Eu não tô provando, porque senão meu dentinho vai ficar sujinho e vocês aí de casa vão reclamar. Ela vai Sim, escovar ela o vai quê? escovar, ele vai escovar depois os dentes. E amanhã. esse? Esse é doce. Esse é o... E esse Esse é o é que chocolate. E esse é o que tu tá acostumado a comer, eu quero saber. Exatamente, sim. É? Esse é o que eu tô acostumado. Esse é o que eu como normalmente. Tu come mais o preto ou o branco? Preto. Porque branco, Vivi, é o que se diz, né? Que o branco realmente não é o mais aconselhável, né? Porque para dar aquela característica nele, ele tem mais gordura. Então, as pessoas que gostam do chocolate branco e o defendem à morte, dizem que ele é mais saboroso. Então, as coisas realmente que vão ter um pouco mais de gordura e muita gordura hidrogenada, que não faz nada bem para o nosso organismo. Por isso que ele é tão, por nós, nutricionistas, tão demonizado, digamos Vivi, assim. isso que o Julinho fez aqui, tá? Ele pegou um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho dali. Quer dizer, em termos de calorias, tá? Isso que ele fez é possível? É tranquilo, ele não comeu 100 calorias de chocolate, nos chocolates que ele comeu aqui. O problema maior é esse, quer dizer, tu pegar uma barra de chocolate e comer inteira de uma sentada. Isso, que nem a gente esse diz. chocolate, provavelmente, esse com mais açúcar, ele conseguiria comer uma barra. Já esses outros dois, eu acredito que não, né? Não. E teria quantas calorias esse barra? Uma barra Esse daqui teria em torno de 500 calorias. E o normal? Mas esse daqui que é mais gorduroso, tá? Mais ou menos 500 calorias. É a média dos outros 400, 100 calorias, 150 a menos. O valor nutricional é que é mais importante. Então o outro é menos calórico, né? O normal. Mas não é pela caloria, pelo valor nutricional. O que ele vai te agregar? Na verdade, o chocolate ele é um alimento riquíssimo em antioxidantes e ele pode ser muito bem-vindo na dieta, desde que a gente use para energia. Tá. E não use ele. Obrigada, viu, Júlio? Chega, tá, querida? Ah, esse aqui ele vai querer provar. Esse é o de soja. Não, é isso que eu já ia te perguntar, e o de soja que ele vai provar? Vou provar. Ele é exatamente para Aproveita. esse público que estava falando na reportagem, que não pode com leite ou não pode com a lactose. Então é uma opção bem bacana que eles podem usar. Ele não vai ter leite, ele não vai ter lactose, logo ele vai ser... Logo, e o sabor? É que a gente sempre vai procurar o gosto do outro chocolate, né? Por isso a referência Essa é é a muito comparação, grande. né? Sem dúvida nenhuma. Bom, vou convidar então, tá? A Vivi lá pra ir pro sofá. Eu não sei, eu tô com medo de deixar, sabe, esse Eu acho que eu chocolate vou aqui. levar. Vem, Vou levar. Vivi, traz o pratinho, vamos largar aqui junto. Eu tô aqui com a doutora Mariana Fonseca. Tudo bom, Mariana? Tudo bom. Seja bem-vinda aqui.
Olha, a Mariana é especialista em periodontia e agora a gente vai falar um pouquinho de boca, de dentes, de bactérias. Inclusive, se ouve que algumas bactérias até podem ser positivas, né? Para proteção, enfim. Mas em maior parte, Mariana, quer dizer, elas podem ser muito prejudiciais e causar até doenças no organismo inteiro. Sim, sim, é verdade. Então, a bactéria da placa dental, ela pode ir para a corrente sanguínea através da bolsa periodontal, que é a doença periodontal que engloba gengivite e periodontite. Tem um sangramento marginal na gengivite, a periodontite já é uma doença mais avançada, que envolve ligamento, que envolve perda óssea, até mobilidade e perda dos dentes. Então, a bactéria pode ir pela corrente sanguínea através dessas bolsas, pode ir para a corrente sanguínea através da própria mastigação, escovação e de procedimentos odontológicos. Mas vamos explicar um pouquinho que bactéria é essa, né? Porque daí a gente já logo pensa, ah, meu Deus, é porque eu comi vários alimentos, não escovei o dente, não higienizei, enfim. Mas essa bactéria é periodontal. É periodontal. É uma bactéria periodontal. A doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória. Então, ela é uma doença inflamatória crônica que está envolvido o fator bacteriano, a má higiene, o controle errado da placa, também da escovação. Então, é muito importante fazer uma escovação regular, correta, com calma, pegando todas as áreas, todos os dentes. É importante também visitas periódicas, né? Só o dente, estética, as pessoas hoje em dia são muito ligadas ao dente, a estética é importante. E até fazer as facetas e tal. Exato. Mas o caso Mas que o antes... importante é se preocupar também com tecido mole, com a gengiva, em bons profissionais, de preferência algum profissional periodontista, especialista em gengiva, que vá sondar, porque acontece às vezes no meu consultório de verem pacientes que fazem a limpeza a cada 6 meses e me perguntam, mas da onde veio essa doença? É uma doença que já está instalada há muito tempo. Por exemplo, a cárie, as pessoas têm que cuidar que é uma dessas, o tártaro ou não? Então, assim, tem que ter o controle para não ter um excesso, né, de bactérias. A cárie é uma bactéria diferente da doença periodontal. O problema de ordem mais sistêmica é relacionado mais à doença periodontal crônica, a periodontite, não tanto a cárie, né? Mas hoje já tem estudos associativos quanto à pneumonia por aspiração. Gente, né? Então, bactérias, né, que estão na boca, como eu disse, até com a mastigação. Daqui a pouco fala, tu também tá, Vivi? Não pensa. A Mariana vai explicar já pra gente, porque depois do intervalo tem mais Band Mulher. A gente já volta. Voltamos ao vivo com o Band Mulher. E o assunto agora, olha, as mortes por AVC entre mulheres caíram 11% em 6 anos no Brasil. Mudanças simples no estilo de vida e a realização de exames preventivos foram determinantes para essa redução. Há 1 ano e meio, o coração da Maria Cristina deu um susto nela. Uma leve arritmia a levou para o médico, que pediu um cateterismo e, no fim, ela descobriu que poderia ter um infarto fulminante a qualquer momento. O médico lá do hospital, quando ele veio conversar e trazer os papéis para assinar, tudo, o procedimento todo, ele falou assim, Maria Cristina, você pode ter uma morte súbita se você não operar. Com mudanças na dieta, o uso de medicamentos e prática de exercícios físicos, hoje Maria Cristina consegue manter a saúde em dia. O que você mudou? Assim, de fritura, essas coisas todas, né? Refrigerante, tem que pensar. O levantamento do Ministério da Saúde entre os anos de 2010 e 2016 mostra que, neste período, o número de mortes por acidente vascular cerebral entre mulheres de 30 a 69 anos caiu 11%. E por doenças cardíacas, a queda foi de 6,2%. É uma melhoria no acesso à saúde da população, né? E a tomada de consciência que existem fatores de risco que geram esses problemas, como hipertensão, tabagismo, diabetes, que controlando esses fatores a gente diminui infarto, diminui AVC. Então o pessoal está um pouco mais consciente, a classe da saúde também está mais empenhada em reduzir isso. Mas apesar da redução no número de mortes, as doenças cardiovasculares continuam sendo as mais fatais para a população feminina. Causam 1/3 de todas as mortes de mulheres no mundo.
Por isso é muito importante continuar investindo em prevenção. Por exemplo, pressão alta, às vezes não dá sintoma, não sente nada, diabetes, e na hora que a gente já vai cuidar, já vai tratar, já está num estágio um pouquinho mais avançado. Então a gente tem que focar muito em campanhas de prevenção, em mudança de estilo de vida das pessoas, atividade física, melhora de dieta, para que esses dados continuem caindo. É bem isso que tu defende sempre, né, Vivi? Na verdade, não adianta mudar a alimentação e não saber direito o que a gente está fazendo, né? É uma mudança de pensamento, de estilo de vida. E ela é gradual, né, Regina? Então, assim, mudar não é fácil. Porque a pessoa diz assim, eu vou mudar por uns 3 meses, entendeu? Que é uma dietinha e depois eu volto. Não é assim. É uma das grandes perguntas que as pessoas fazem. Eu consigo emagrecer para um aniversário? Não, melhora a tua qualidade de vida. Se tu te olhar no espelho e achar que tá bem, teus exames bioquímicos estão bons, tá tudo bem, não precisa ser nada assim, tem que ser a pessoa mais magra do mundo. É que tudo é a questão também de saúde e de quantidades, né, Vivi? Porque, por exemplo, se a pessoa quiser comer um doce, ela vai comer um doce, desde que ela não tenha compulsão por doce. A mesma coisa a questão do chocolate. Isso. Tem o cara e a mulher, obviamente, que são chocolatras, né? E a pessoa que é chocolatra, ela consegue mudar para um estilo de vida e escolher um chocolate mais saudável, tu achas? Eu acho que consegue, é uma ótima dica. Essa pessoa que ela tem aquela compulsão, que ela não consegue comer um pedacinho do chocolate, que ela tem que comer a barra inteira, que já descobriu que vai gastar bastante depois, né, para poder queimar essas 500 calorias. Então, é interessante que ela comece por um chocolate, de repente, não tão amargo, né, 30%, 46%, para depois ir por um pouquinho mais, com mais cacau. E o sabor dele vai fazer com que ela se sinta mais saciada mais rápido. Então, ela vai conseguir, sim, comer 2, 3 pedacinhos. E não adianta, se você tiver consciência que aquilo vai te fazer bem em pouca quantidade, e em excesso vai te fazer mal, ou você não vai mais poder comer, você faz a escolha certa. E a gente tem cacau hoje em outros produtos, né? Tem aquele cacau em pó, que a gente pode usar, e aliás eu tenho, por isso eu pergunto, porque até te fiz essa pergunta, né, já, sobre a dúvida que a gente tem, mas eu utilizo onde esse cacau? Maravilhoso, tu pode usar por cima de uma fruta, pessoal que não pode comer doce, lá os diabéticos, mas eles podem comer fruta, então eles podem botar por cima de uma fruta, podem usar num achocolatado mesmo, leite, em vez de fazer o achocolatado, colocar um pouquinho também, fazer uma receita de bolo com esse cacau. E tem um outro que é um nibs de cacau, que são a castanha do cacau mesmo quebrada, que pode usar também em várias receitas, que ele vai parecer até uma vitamina com fruta, vai parecer até aquele flocos, né? Vamos enganar bem. Então, quer dizer, a gente também tem que procurar o sabor nas coisas, porque daí as pessoas têm mania de dizer isso. Mas aí não tem sabor, né? Por isso que eu perguntei pro Julinho, aquela hora, Julinho, mas e o sabor? E ele me disse, mais ou menos, porque é o que tu disse, a comparação é muito grande. Antes de provar, ele achou, por exemplo, o 70% mais interessante que o 46% cacau. Então, para ele, já poderia ser uma boa troca. Quando ele provou o chocolate mais doce, ele disse, esse é o que eu estou acostumado a comer. Então, tu tem aquela memória afetiva, né? É diferente, isso também conta bastante. E também a gente tem que olhar na composição ali, porque às vezes o chocolate tem uma série de misturas. É fantástico dizer isso. Muitos chocolates, até as pessoas, vou comprar um importado. Muita atenção para isso, porque aquele importado pode ser como primeiro ingrediente açúcar. A gente pega lá na ordem dos ingredientes e aquilo que mais tem, o primeiro ingrediente é o que mais tem, essa é a ordem. Então, geralmente ele está ali açúcar. Não interessa que tipo de açúcar seja, mas é açúcar, então deixa ele na prateleira, vamos procurar um que seja massa de cacau, por exemplo. Melhor. Mariana, comi chocolate, tenho que imediatamente escovar o dentinho? Então, eu sempre recomendo fazer um bochecho com água, né, para tirar, às vezes um alimento ácido, uma salada, um vinagre, um suco. Então, é importante por causa da erosão. Sempre fazer um bochechinho. E daí sim escovar os dentes. Bom, estou eu aqui munida já da escova de dentes, né? Que pedi para os meninos pegarem lá no meu camarim. E aí é o seguinte, primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar, essa cerda aqui é macia, ela tem que ser mais durinha, como é que tem que ser a cerda? Essa aí, dessa escova, é super macia. Então, eu recomendo uma escova super macia. A questão é, claro, uma escova mais dura vai limpar mais rápido, mas é prejudicial para a gengiva. Então, macia, escovar com calma, escovar de 2 em 2 dentes,
numa sequência, arcada superior, toda a parte da frente, aonde morde, por dentro, fazer a mesma coisa embaixo. Tá. Se não seguir uma sequência, pode dar um problema de faltar alguma área, algum dente, Mas não eu falei ficar tão assim, ó, que completo. eu pego a escova assim, né? E aí aqui escova assim e aqui é assim. Ela já me disse que tá tudo errado, é isso? Não, é que a maneira mais eficaz de controlar essa placa bacteriana, que é o que estávamos falando no primeiro bloco, é escovar de 2 em 2 dentes, vai e vem. Já peguei errado, é isso a escova? Então, assim, a escova Começou pega mal por aí, como já lápis, peguei não errado. assim, né? Para não fazer força. Mas a gente tem essa coisa de fazer força, né? Tem, E não tem. precisa. Por isso que eu recomendo ir de 2 em 2. Nunca peguei. Olha a Vivi, deixa eu mostrar. Peraí, Vivi, como é que tu pega a escova? Gente, eu pego a escova assim. Toda delicada, que nem eu. Nunca pensei. Mas a maneira que pega a escova Júlio, vem cá ajuda agora. Já que tu comeu chocolate, agora tu vai mostrar como é que tu pega a escova. Ele pensou que era só na hora do bem bom. Como é que tu pega a escova? Tá certo? Ele é mais roots Vocês ainda estão. Ele é mais roots que nós duas juntas. Não, assim não. No vai e vem de 2 em 2 dentes pode complementar com circular, mas não assim. Circular, assim, tu diz. Circular ou vai e Faz vem. aqui pra nós, turma. Obrigada, viu, Júlio, querido? Então, pode comer chocolate, mas tem que aprender a escovar Eu vou o dente. fazer no meu dedo aqui, né? Porque eu não vou escovar o dente aqui Tá. na frente de todo É, mundo. ouça na frente. Vai e vem esse movimento. Aqui na As frente cerdas, e isso, em tudo. as cerdas podem estar um pouquinho mais viradas para a gengiva, nos dentes de cima mais para cima, os dentes de baixo para baixo, vai e vem, indo de 2 em 2 dentes. Mas mais virado pra gengiva, então. Sim, tem que pegar Aqui, a gengiva, vou ver. tem que pegar dente, mas não pode Sim. esquecer a parte da Assim, por mastigação, exemplo. temos cárie também. Assim. Isso, exatamente. Assim, Entendi. vai E vem. assim, vai e vem. Isso. E Ah! o que é importante é seguir uma sequência, para não se perder, para não ficar nenhuma Tá, e área. o fio dental? Porque O fio também eu dental. acho que o fio dental deve ter, então, uma forma mais correta. Porque às vezes a gente tem mesmo dificuldade com o fio dental no dente lá do fundinho. Sim. Então, assim, passar o fio dental, eu gosto de instruir após a escovação como complemento para tirar o que a escova não tirou. Então, a gente tem a papila, que é um triângulo de gengiva, tá? Vai passar de um lado, tirar para não machucar, passar do outro, né? Então, ela me olhou bem importante. séria para não machucar, tu viu, Regina? Sim, porque toda delicadinha, eu gostei de ver assim. Tá, e bem isso que a gente falou da cerda, né? Porque aí às vezes as pessoas dizem assim, não, quanto mais ela for durinha, melhor. Mas aí ela pode agredir o dente se não for a cerda? Sim, uma escovação traumática, que a gente chama que é com força, uma escova, né, dura, não se recomenda porque o trauma causa uma inflamação e uma retração da gengiva também. Tá, e essa questão... Ah, e os enxaguantes bucais, que a gente adora. Sim. Porque, claro, tem né, o aroma, gostinho bom então tem e um tudo gostinho, mais. mas são positivos Então, mesmo? assim, depende. Se a pessoa escova muito bem os dentes, tudo bem usar um enxaguante. Mas é muito comum, às vezes, vou fazer um bochechinho e ficar com aquele frescor, a sensação de que escovou os dentes e não escovou. Então, para certos pacientes, para certas pessoas, é pior. E a gente tem no supermercado, Mas, quando vai claro, comprar o creme dental, por exemplo, tem ali números, né? Que dizem, para dentes sensíveis, para gengiva não sei o quê, para branqueamento. Isso realmente funciona como tá ali? Então, ou a assim, gente tem que procurar um que realmente seja então, isso tudo? assim, para branqueamento, eles são mais abrasivos. O importante é escovar, não importa, claro que ajuda um creme dental com triclosan, com fatores que vão controlar melhor a formação do tártaro, mas o importante é um creme dental, não uma quantidade muito exagerada, um pouquinho, não precisa fazer espuma, e usar regularmente, escovar, passar o fio, a escovação é o mais importante. E tártaro tem que ir no dentista tirar, né, doutora? Sim, não sai. Porque não sai assim. E outra, não podemos sai com a ficar com escovação. tártaro. Não podemos ter, né, além estético, né, a halitose, o mau hálito, e a questão periodontal. Que é muito importante, que daí pode importante. virar uma coisa mais grave, né? Certo. Tá bom, olha, eu gostei, viu? Vou chamar todo mundo depois para escovar os dentes. Não, gente, olha só, a gente vai para mais um intervalo, tá? Claro que daqui a pouquinho a gente volta com o Band Mulher.
Band Mulher ao vivo e vou dizer que esse assunto deu o que falar, que o Marcão e o Julinho estão já preparando um curso ali, um pequeno curso, né, Vivi? A gente estava vendo aqui de como aprender a escovação em 3 lições, tá? Porque tava um ensinando o outro. Eles estão rindo, mas é verdade. Pior que são coisas tão simples, né? Sim. E a gente acaba que não sabe mesmo. E nem disse a Vivi, a gente achava que estava arrasando aqui na escovação. Não está arrasando coisa nenhuma. Voltando ao nosso chocolate, Vivi. A pessoa diz assim, bom, tá, então o que é não comer muito chocolate? Eu vou comer um bombom, né? Quantas calorias tem um bombom? Pois é, se o bombom for todo de chocolate, dependendo do chocolate, ele vai ter em torno de umas 50, 60 calorias. Mas é aqueles que tem recheio, que tem... Ah, e o de licor, por exemplo? É, ele pode chegar até umas 100 calorias por aí. Tá, mas isso diariamente seria prejudicial, essa questão, se a pessoa está de dieta? Ótimo tu perguntar isso, porque eu acho que as pessoas não conseguem entender que não é a quantidade. A quantidade faz mal, mas se eu vou comer um dia, no dia da Páscoa, tudo bem. Mas se eu vou comer, a frequência é um problema também. Todos os dias eu coloco na minha dieta 100, 150 até 180 calorias a mais, vai dar problema. Tá, mas então se não for todo dia, digamos que a pessoa faça, como tu disse, no dia da Páscoa, uma vez por semana, sei lá, deu vontade de comer o doce. Mas se ela fizer isso com chocolate, 46% ou 70%, muito melhor ainda. Muito melhor, porque tu tá comendo um alimento de boa qualidade. Mas assim, Regina, qual é o melhor ovo de Páscoa para comer na Páscoa? Qual é o melhor chocolate? Aquele que você gostar. Aquele que você puder comer, desde que você não exagere. Porque é muito comum as crianças, principalmente, passarem por uma intoxicação alimentar. Pois então, já ia chegar aí. As crianças, por exemplo, rola aquela coisa que mãe e vó fazia com a gente, que é tipo assim, não, tu vai comer este, nós vamos guardar alguns, porque todo mundo deu, né, a família toda deu, vamos guardar alguns para o resto da semana, para o mês inteiro, de repente. O que eu tenho observado é que a mudança foi muito grande. Quando eu era criança, que os ovos que nós ganhávamos eram bombons dentro, e hoje eles têm, nossa, coisas mirabolantes dentro do ovo de Páscoa. Qual não foi minha surpresa, quando peguei? Então, quando a gente vai pegar, ou quando as crianças vão pegar, elas querem, na verdade, aquele brinquedo. O foco não é tanto no chocolate. Eu tenho visto e ouvido isso muito em consultório. Então, se você vai, entrega para a criança abrir e não deixa comer todo o ovo de Páscoa. Olha, então você vai comer um pedaço, vamos colocar num pote e você vai comendo ao longo da semana. Leva num lanche também da escola, junto com uma fruta, equilibra. Não dá só o chocolate. A criança, claro, não entrar. E principalmente também, acho que tem a ver com os dentes também. Eu já vou falar com a Mariana. Agora é hora de falar de esporte, né? Hoje é dia de Grêmio. O Simon Bianchini tem as informações sobre o tricolor. Oi, Regina, um abraço a você, a todo mundo que está assistindo o Band Mulher. É aqui, viu, a concentração do Grêmio. Todo mundo já almoçou, todo mundo está pensando na partida, que é só às 9h30 da noite, na Arena. 30 mil torcedores devem acompanhar Grêmio e Rosário Central logo mais. É um jogo que o Grêmio tem que vencer ou vencer para seguir pensando na classificação à próxima etapa da Libertadores da América. Na projeção atual, nesses últimos 3 jogos, o Grêmio tem que vencer as 3 partidas e ainda contar com uma combinação de resultados para seguir adiante na competição continental. O técnico Renato Portaluppi faz mistério na escalação, não divulga o time, nem quem está aqui concentrado para essa partida, mas não vai ser um Grêmio com o Luan novamente. Está afastado ainda para recuperação física. A dúvida é se Jean-Pierre, o Tardelli ou o Alisson vão atuar ali na segunda linha do meio-campo. O resto do time bem encaminhado, com algumas alteraçõezinhas, mas nada muito diferente que o Grêmio vem apresentando em relação ao começo do ano. A transmissão na Rádio Bandeirantes começa às 6 horas da tarde, direto da Arena. 8 da noite tem um jogo aberto, 9h15 Daniel Oliveira transmite Grêmio e Rosário Central, o Grêmio querendo seguir vivo ainda na Libertadores. Tá bom, obrigada, Simon, valeu. E realmente imperdível, né? Todo mundo tem que ficar ligado aí, já na rádio, a partir das 18 horas. Mariana, voltando aqui aos dentinhos, né? Por que será, tudo que é bom, aí vão dizendo, tudo que é bom dá problema, né? Por que o doce é pior pro dente, pra gengiva, do que o salgado? Na verdade, a placa bacteriana que fica, o doce, ele tem uma impregnação maior, né, no dente. O açúcar, as bactérias vão acabar no digerir ali aquele alimento, deixando um ácido, né? Mais propensão a cáries, né? Então o doce, quem come muito doce está mais propenso a cáries do que outros tipos de doenças bucais. Então
O controle, né, do doce é importante não só para os dentes, mas para a saúde geral, porque ninguém precisa açúcar. Açúcar não é um necessário, pelo menos para nutrição. Nem vou né? perguntar pro Júlio, porque ele vai dizer, não precisa, mas eu gosto, tá? Mas eu faz gosto. a gente feliz, realmente isso é muito importante. Tá bom, gente, olha, obrigada, Mariana, viu, pela tua presença. Obrigada, Vivi. Obrigada, meu povo aí de casa que ficou com a gente. O Band Mulher fica por aqui. Daqui a pouquinho tem o Melhor da Tarde, né? E hoje a Kátia Fonseca recebe Cadu Barros, que vai preparar um mousse de leite em pó com creme de avelã, tá? De dar água na boca. É a partir das 3 horas da tarde, aqui na Band, claro. Até amanhã. Beijinho, gente. Tchau.